Graças a Deus, estamos começando mais um programa Deus Pode. O Deus Pode é um programa que leva para você a palavra de Deus, né? Também a oração da fé e o comentário sobre a palavra. Aqui eu e o pastor Douglas sempre levamos a vocês uma mensagem qualificada, buscando sempre entendimento através do próprio Deus, do Espírito Santo, para que você se alimente e seja mais, digamos, participante da glória do nosso Deus. Lembro também que a mesma palavra que nós trazemos para vocês aqui através da Bíblia é que alimenta este servo que aqui está também. A mim e o pastor Douglas Stenbach vamos conversar hoje sobre a terceira epístola de João. A última carta de João, muito bacana, elogios a Gaio e a Demétrio. Mas nós queremos falar para vocês também de um outro homem chamado Diótrefes. Guarde esse nome, Diótrefes. Esse é um tipo de homem e de pastor, entre aspas, que você encontra hoje no mercado evangélico. Pode chamar de mercado, pastor? Pode, por muita gente aí é mercado mesmo. É mercado. É ganha-pão, né? É ganha-pão, né? Não é vocação. É vaidade, muita vaidade. Vaidade, briga pelo poder. Pelo poder. Infelizmente. Mas a Bíblia nunca nos deixou enganados, né? Uhum. A palavra de Deus, ela diz que haveria um tempo onde o evangelho seria pregado de qualquer maneira. Sim. Mas o que importa é que fosse pregado. Verdade. Isso é importante a gente entender isso, tá? Quando você vê alguém pregando o evangelho e que você não concorda com aquela pessoa por questões pessoais ou questões de você comportamentais mesmo, né? Deixa, não se preocupa. O Senhor Jesus não proíbe essa pessoa de pregar a ninguém, nem a mim, nem a você e a qualquer outro que queira pregar o evangelho em quaisquer circunstâncias. Porém, no final, ele vai saber quem é e quem não é. O apóstolo chega a dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu falei línguas, eu curei, eu libertei, eu profetizei, fiz tudo, Senhor. Ele vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí fica uma dica para você, para todos nós, como Deus nos conhece. Quando que nós nos tornamos, de fato, verdadeiramente filhos de Deus, pastor Douglas? Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Quando nascemos de novo, não da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Uhum. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam deu o poder de serem chamados filhos de Deus, ou de se tornarem filhos de Deus. Muito bem. Vamos lá então, porque todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos só aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e que passa por aquele processo natural, que é o mesmo processo pelo qual passou o Senhor Jesus. Exato. Batizou nas águas, né? Batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo. Aí sim. Teve uma vida em ministério fecundo, né? E teve as marcas daqueles que servem a Deus verdadeiramente. Uhum. Isso é só para a gente começar o nosso estudo de hoje, que vai falar do amor de Deus também. É muito interessante. Pega a sua Bíblia, terceira epístola de João. Vamos começar a leitura, mas antes, porém, pedimos a Deus que nos oriente. Senhor Jesus querido, nós estamos na Tua presença, meu Pai. E que privilégio nós temos de poder falar do Teu amor. De ter este privilégio de poder vivenciar aquilo que o Teu Santo Espírito tem colocado para todos nós. Nas nossas lutas, nas tribulações, nas perseguições, nas infâmias, enfim, meu Pai, na luta até mesmo de cadeias, como diz o apóstolo Paulo.
não são não são poucas as aflições, não são poucas, meu Deus, as angústias que passamos para sustentar o nome do Senhor em nossas vidas. Por isso, alimenta este homem, esta mulher, esta moça, esse rapaz, que começou a te servir, a te seguir. Ela não entende, meu Deus, por que tanta perseguição, por que tanta injustiça, por que tanta injúria, e por que os seus familiares não as entendem. E nós sabemos que tudo isso faz parte daquele que é nascido do verdadeiro Deus. O Filho de Deus aprendeu tudo na face dessa terra pelas lutas que passou e venceu, para que possamos então nele encontrarmos a salvação. Muito obrigado, Senhor. Ilumina a nossa mente e nos dê a tua bênção na leitura desta palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos lá. Então prepare o seu copo com água também. Se você, no final dessa live, estaremos orando e abençoando também a sua vida e abençoando a sua água. Ele disse: abençoarei a vossa água e abençoarei o vosso pão. E se você tiver um pão e queira colocar aí também perto de você, no final dessa live, eu estarei consagrando o pão e a sua água, abençoando o seu pão e a sua água. Uma vez comendo do pão, vai te fortalecer. Bebendo da água, você vai ser curado em nome de Jesus. Tudo isso é pela fé. Tudo é possível àquele que crê. É pela fé. É pela fé. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Carlinha, na tela, eu não sei quantos versículos nós temos aqui hoje, hein? São 14. 14 versículos. Eu vou ler todos de uma vez. A gente vai falar aqui depois algumas coisas em cima desses versículos. Eu vou ler logo todo o capítulo. Vou lá, com a Bíblia na mão, acompanhe. Mesmo, né? Isso, e você também vai acompanhar na tela. Vamos lá, Carlinhos, na tela para todo mundo ver. Vamos lá. Terceira epístola de João, elogios a Gaio e a Demétrio. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Para começar, pastor, o presbítero ao amado Gaio. Deixa eu explicar isso aqui. João, era o título que era dado aos dirigentes da igreja. Ancião, presbítero, bispo, são as mesmas coisas. Então, a palavra presbítero e bispo, no grego, elas são variáveis, assim, elas não têm uma diferença. Inclusive, quando é traduzido, muitas das vezes, tanto o bispo como o ancião, o bispo ou presbítero, às vezes é traduzido como ancião. Uhum. Bispo, superintendente, e o presbítero aqui seria a questão do ancião, aquele que tem experiência o suficiente para cuidar de. Então, por isso que chama de presbítero ou bispo. No caso aí, é o ancião. Ao amado Gaio, aquele que tem mais experiência, aquele que lhe ensinou algo nesse sentido. Aí ele vem aqui, versículo 2, né? Tá lá. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Desejo dele, né? Para o irmão Gaio, o apóstolo João. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade, ó Gaio. Que bacana, né? Não tem olha o que ele vai dizer. Não tem maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha o prazer de um pregador, de um pastor, saber que a sua igreja, que aquele povo que foi evangelizado, que foi ganho para Jesus através dele, né? Que se batizou, que se casou, que viveu na igreja ali, anda na verdade e vive uma vida reta. Muitos pastores, eles têm um anseio de serem conhecidos, de serem famosos, de terem igrejas muito luxuosas, caras, né? Mas a alegria do pastor não está numa igreja muito luxuosa, não está numa igreja muito cheia, não está em ser conhecido na mídia, ser famoso, né? Mas a alegria do pastor está nisso, em você discipular alguém e essa pessoa verdadeiramente corresponder a Cristo.
através do seu E permanecer ensinamento. fiel. Pastor, você sabe que, por exemplo, eu tenho já alguns anos, né, que já exerço o ministério, né, de conversão, 43 anos. E passei por muitos lugares, várias igrejas e tal. E você não sabe como isso me é caro, por exemplo, o peso que vem sobre mim, saber que eu tenho milhares de pessoas que olham para mim e que um dia me procuram, que tiveram conosco, que estiveram juntos, né, em algum momento, e veem que a gente continua servindo a Deus. Quando nos encontramos, é uma alegria muito grande. Sim. Eu fico muito feliz quando vejo um irmão que pô, bispo, você não é de mim? Eu sou lá do Piauí. Pô, que bacana. Pô, eu não lembro, não. Esse cabelo branco que você tem aí. Bispo, quando o senhor passou lá, eu tinha 20 anos, agora eu estou com 60. Bispo, você lembra de mim? Lá do Tamboão da Serra? Eu falei, não lembro. Você lembra de mim? Lá de Castelo Branco? Não sei de onde. Olha, tanta gente, rapaz. E a gente fica feliz de saber que somos referenciais para as pessoas. Exato. Então, quando o irmão sai, abandona o seu ministério, melhor, talvez por não ter entendimento ou porque foi envolvido no laço de Satanás e a pessoa abandona o serviço que Deus lhe confiou, né? E isso é muito ruim. Infelizmente acontece aos montes, mas que bom que você que me acompanha agora, que nos ouve agora, preserve a sua fé. Mantenha a sua fé. Independente de qualquer situação, existem milhares de almas que esperam o seu testemunho, que estão olhando para a sua vida. Como disse o apóstolo Paulo, né? Ele disse, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é um chamado para os irmãos mais velhos, para que nós possamos olhar para aqueles que têm testemunhos na igreja, embora não sejam talvez pastores, não são presbíteros, não são obreiros, mas é aquela pessoa que você vê, olha, eu conheço o seu Raimundo há tantos anos, ele é fiel à sua esposa, fiel aos seus filhos, é um homem de Deus, está sempre firme com Jesus, e se você procura dele uma palavra, ele tem para dar, porque é um homem que lê a Bíblia, é um homem que mantém a sua comunhão com Deus, mesmo não tendo título. Então, o apóstolo Paulo chega a dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo. E a gente tem que aprender com os irmãos também. Eu sei, é importante a gente saber que a autoridade da igreja é ela que tem a responsabilidade de discipular, de orientar e de ajudar. Mas tem pessoas na igreja que são de fato de Deus. Não duvide disso. Tem obreiros, tem diáconos, que são pessoas firmes na fé, que pode ser conselheiras também, ou não pode? Pode. Até mesmo porque o título não acompanha a vocação. Opa! Né? Às vezes a vocação ela não tem nada a ver com o título. Porque nem sempre os homens vão reconhecer a vocação da pessoa, né? Mas a vocação é algo eternal. Antes de tu nascer, Deus já te chamou para aquilo. O título é um reconhecimento, claro, de Deus sobre a tua vida e da igreja local, que muitas das vezes não reconhece a questão, pastor, por vários motivos, liderança, mas a tua vocação está ali. Então, existem pessoas que são literalmente vocacionados. Eu lembro, era de um senhor, né, que não era um obreiro de carteirinha, né, aquele, o diácono, e assim, assim à frente, mas todos dentro da igreja o respeitavam como tal. Quando alguém tinha algum problema, alguma dificuldade, e não sabia ler e escrever. Por isso que ele não era obreiro, porque não conseguia. A igreja tinha esse hábito lá, tentaram ensinar, mas ele não conseguia aprender. E se o senhor tinha um problema, ele tinha uma palavra de Deus. E ele falava assim, lê em tal lugar, assim, 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 assim. Que eu não sei ler, não, mas ele sabia onde é que estava. E a pessoa lia, aquilo entrava no coração, e era fantástico. Em outras palavras, né? Não devemos fugir de sermos exemplo. Opa! Não devemos. Fugir de sermos e saber que somos exemplo. Então, isso é muita responsabilidade. Coloque os seus olhos em Deus, não bota em mim, não. Meu amigo, é o contrário. então... Coloque os meus olhos em mim, porque eu busco ser como Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É pesado. Mas vamos lá. Versículo 5
e 6, né? Diz assim: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos também. Não é só com os irmãos, mas com os estranhos também, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu nome, do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, disse João. Eu tenho escrito isso à igreja, como ela deve se comportar, se conduzir, né, tal. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha só o caráter desse homem, Diótrefes. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Que demônio é esse, gente? Que demônio é esse? Assim, tem muitos, né, diótrefes dentro da igreja, né? São aquelas pessoas que não se convertem, aquelas pessoas que vagam em uma seara que não é a seara do Senhor, mas estão ali por um cargo de liderança, conseguiu chegar de alguma forma, de repente até mesmo por um talento natural, de uma boa oratória, de uma inteligência, que faz ele explicar as coisas correto, ou até mesmo pelo fato de liderar, ou até mesmo questão política. Tem né? aquela boa aparência, né? Mas nunca se converteram. E pelo fato de não se converterem, eles não deixam que ninguém se converta também. Ele expulsa a pessoa ou pelo seu exemplo, ou pelo simples fato de não querer a pessoa dentro da igreja. E notar-se-á que ele resiste à autoridade de João. Nós não estamos falando de um João ninguém, né? Ele está falando do apóstolo João, né? Uma das 3 colunas da igreja, o último apóstolo a morrer, aquele que se reclinava no peito de Jesus Cristo. E ele não queria nem saber da história dele. Não quero saber, não. Sou eu que mando aqui. Não quero nem saber quem é esse tal de João aí. Eu quero saber que é assim que eu quero. Vamos lá, versículo 11 diz assim. Aí vem, João fala: amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, ou seja, não é de Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Esse é um cara, Demétrio. Até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Você está validando o comportamento de Demétrio. Ele está condenando o comportamento de Diótrefes, mas está validando o testemunho de Demétrio. Eu tinha muito que escrever para vocês, mas não quero fazer agora, com tinta e pena. Não quero fazer isso agora. Espero, porém, ver-te brevemente. Ele fala com Gaio, tá? E falaremos face a face. Paz seja contigo, meu irmão. Os amigos te saúdam. Saúda também os amigos por nome. Por nome. Acabou? Não. Acabou. Por nome, quer dizer, um por um, eles estão saudando você. Olha que coisa interessante, pastor Douglas. Bom, essa epístola, né, ela é bem curtinha, mas ela é uma epístola devocional. Primeiro, ela vai mostrar que aqueles que fazem a obra do Senhor de maneira digna, eles são reconhecidos por Deus e também pelos homens. Né? Os de dentro e os de fora. Os de dentro e os de fora. O caso de Gaio e Demétrio.
eles eram homens de Deus, homens que rejeitaram o mal, homens que se colocaram diante do Senhor para realizar a obra dele. E que eu creio que muitas das vezes esse Diótrefes tem que dar uma paradazinha, senão não sai de Não jeito sai, nenhum. Diótrefes, saiu mais rápido. Eu creio que ele, muitas das vezes, conseguiu até mesmo apacentar mais gente ao lado dele do que esses que são justos, do que estavam Demétrio, andando do ali. que o próprio Por Demétrios. que isso? Porque o mundo é do maligno. Então, quando uma pessoa ela está no caminho errado, é quase do que certo que tudo vai dando certo para essa pessoa. E sem muita oposição, pois o diabo mesmo quer que essa pessoa não se arrependa. Nota-se a questão de Jesus, quando ele assim é tentado. Jesus Cristo, ele é tentado pelo diabo, e o diabo oferece tudo desse mundo. Eu creio que se fosse isso em muitas igrejas que tivessem hoje presente, a pessoa ia dar glória a Deus, aleluia, ia dizer que veio de Deus as bênçãos do diabo. Tem até aquele velho deitado que diz, né, que quando Deus manda, até o diabo obedece. Aí a pessoa fala, não, o diabo está me mandando porque Deus deu. Mas Jesus, ele não quis saber nada daquilo que era perversão a Deus. Ele repreende ao diabo e prefere aquilo que o Deus Pai te entregue a ele, que era a cruz, que era o sofrimento, que era a rejeição. E esses dois que aqui estão, eles são homens de caridade, homens que estão diante homens que estão diante de uma vida piedosa, homens que estão diante de uma vida diante de Deus, homens que estão trazendo a esperança de vida a eles. Por que eles estão trazendo a esperança de vida? Porque eles têm a verdadeira esperança habitando dele. No versículo 7 diz assim: porque pelo seu nome seguiram adiante, nada tomando dos gentios. Isso é lindo, porque eles dizem o seguinte, que aqueles que tinham uma vida que representava o pensamento dos gentios, agora pelo nome de Cristo, esse nome é com letra maiúscula, eles abandonaram tudo e agora estavam tendo uma nova vida. Mas no versículo 9, mostra para nós a oposição dentro da própria igreja. Olha que coisa, que é o Diótrefes, que acaba no final sendo uma barreira para que as pessoas não se convertessem, que não permanecessem no reino de Deus. Mas, por outro lado, né, havia o nosso querido irmão Demétrio, que era um homem de testemunho maravilhoso, um homem onde todos os homens concordavam que ele era um homem de Deus. Eu aprendo aqui, já para encerrar, que essa é a igreja. Não a igreja que vai subir, mas essa é a igreja humana. A igreja humana, ela é composta de pessoas tementes a Deus, de pessoas não tão tementes a Deus assim, e de pessoas que não temem a Deus nada, que estão ali por alguma coisa. Mas Deus é o Senhor da igreja. Indiferentemente de cada um que seja, é Deus que está no controle. Mas nós, que somos membros de alguma igreja, bem da verdade, nós temos de nos esforçarmos, como Gaio e como Demétrio, a ser membro do corpo de Cristo, porque somente o corpo de Cristo é que vai para toda a eternidade. Perfeito. Eu falar um pouquinho aqui do Diótrefes, né? O bispo Macedo fez um comentário aqui sobre o Diótrefes. Vamos acompanhar? Acompanhe comigo aqui. Assim, o Diótrefes era um homem ambicioso. Era um homem ambicioso que não visava aos interesses da obra de Deus, mas aos próprios. Apesar de fazer parte da igreja, e é o que tudo indica, ocupar até uma posição de liderança, que é o que ele fazia questão, não respeitava a autoridade. E nem a autoridade do apóstolo João. Como o senhor falou, né? Quer dizer, ele não respeitava o João, o apóstolo João, que é assim. É a pessoa quando ela é... Chegou ontem. Não, era o apóstolo João. A afirmação que o Diótrefes procurava ter, né? O primado, seu principal, né? Significa que ele gostava de ter preeminência. Isto é,
ele cobiçava alta posição Além para da ser o iminência. primeiro, né? Além da iminência. Além da iminência, né? Isso mesmo, ser o primeiro. Entre todos os servos, seu espírito arrogante o reduziu na história da igreja e lhe atribuiu apenas essa menção desonrosa, a fim de revelar a sua má conduta e o seu péssimo caráter. Esse é o caráter de esse homem chamado Diótrefes, né? E que a gente sabe que tem muitos Diótrefes nas igrejas por aí. Então observe isso. Sempre para deixar uma mensagem de fechamento, o que se deve observar, o apóstolo João fala assim, olha, amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. É claro, pastor, que uma pessoa que gosta do mal, que quer, sabe, que tem esse mesmo perfil, vai se juntar ao Diótrefes. Ele quer o mal também, ele quer se dar bem, ele quer ser o primeiro, ele quer, sabe chegar perto do... Eu lembro de um líder, um homem, que esse homem já é falecido, ele disse para mim assim, olha, João, eu sabia que um dia eu ia sentar à mesa com o Bispo Macedo. O meu maior sonho era sentar à mesa com ele, porque eu sabia que se eu sentasse à mesa com ele, eu ia ter tudo que eu queria, tudo que eu desejava eu ia ter. E de fato foi. Ele teve tudo. O bispo, sabe, gostou demais dele, uma pessoa muito envolvente, né? Envolvente, inteligente, tal. Subiu. Mas é como diz a palavra, o mesmo Deus que eleva é o Deus que também que abate. Abatido. Infelizmente, se alguém conhece essa história, vai saber de quem eu estou falando, mas essa pessoa não está mais entre nós, não porque teve qualquer dificuldade com a igreja, não. Pelo contrário, ele largou a igreja, mas por 2 vezes o Bispo Macedo o trouxe de volta, porque ele o procurou. E todo aquele, eu tenho esse testemunho, que participante da Igreja Universal de Deus, que cometeu qualquer deslize ou qualquer falha e que se afastou da igreja, foi para outros caminhos. E se um dia essa pessoa voltar e tiver encontro com um bispo, eu estou arrependido, ele vai ter chance de volta. Todos tiveram chance. Eu não vi um homem desses que nós conhecemos, que eu conheci ao longo desses 43 anos, que se apartou do ministério, que abandonou o seu apostolado, o seu sacerdócio, e que cometeu o pecado, cometeu falhas, e que foi abandonado pela direção da igreja. Eles o deixaram. Todos tiveram chance. Eu podia aqui citar vários. Todos tiveram chance, mas nem todos puderam aproveitar a chance que receberam. Infelizmente, alguns estão no limbo, não estão mais entre nós, e, enfim, é um desastre total. Mas se alguém... Uma vez eu vi um bispo, teve uma pessoa que foi uma das fundadoras da igreja, junto com o Bispo Macedo, e essa pessoa ficou num estado muito, muito ruim financeiramente. E eu estava na Rádio Copacabana ainda, olha a Rádio Copacabana, e eu vi o bispo e disse, olha, procura fulano de tal, vê se ele quer alguma ajuda. Eu quero que vocês ajudem ele. E essa pessoa foi ajudada. O bispo pediu para ajudar essa pessoa. Enfim, esse é o coração de um homem de Deus que eu conheço, né? Que é uma liderança inconfundível, mas que tem um coração alargado, cheio de amor, duro nas suas posições, mas justo nas suas ações. Esse é o bispo Edir Bezerra Macedo. Bacana o senhor falar assim do seu líder. Bacana. É muito bacana, porque muitos, por não conhecer o bispo, acham que o bispo é outra... Não conhece. Eu não vou nem me alongar aqui, mas eu tenho certeza que muitos que não conhecem o caráter do bispo Macedo têm outros pensamentos, dentro da própria igreja. Né? Alguns falam, deixa para lá. Vamos em frente. Vamos a pena. Pastor Douglas, o senhor agora pode orar por nós também, mais uma vez, nesse estudo, e vamos encerrando por aqui com a oração que eu farei
abençoando a sua água. Prepare o copo com água, prepare o seu pão, que já voltamos orando por vocês. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela porção da sua palavra. Pedimos a Ti, Deus, que essa palavra adentre aos corações de quem está ouvindo, que produza vida, que produza esperança, que dê graça, Senhor. Traga, meu Deus e meu Pai, a Tua unção, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas, a unção de cura, de libertação, a unção de santificação, meu Deus. Ó Pai, venha salvar, meu Pai, as famílias, converta o coração dos pais aos filhos, Sim, meu dos Pai. filhos aos pais, dê paz a esse lar, Senhor. Sim, Traga, Senhor. meu Deus, a Tua esperança Faça isto, às meu nações Deus. da Em terra. nome de Jesus. Leve a Sua palavra, Abençoe, meu Deus, a Senhor. todos os lugares. Sim, Senhor. No nome santo de Jesus, Deus, é que eu te peço. Amém. Bem, Pai querido, na Tua presença estamos, eu peço ao Senhor que consagre agora este copo com água. Levante sua água para o céu, levante o seu pão também. Senhor, abençoe o pão e abençoe a água. O Senhor prometeu que abençoaria o pão e a água, assim como abençoaste o pão de Elias e a água de Elias, e o tornou forte, para que ele continuasse caminhando. Aqueles que estão cambaleando, aqueles que estão enfraquecidos na fé, meu Deus, que precisam de uma injeção de fé, de força do Espírito Santo, e já estavam desistindo de tudo. Sejam abençoados agora. Beba desse copo com água e receba a força de Deus em nome de Jesus. Amém. Que benção, né? Eu me sinto fortalecido, senhor. Também, molhadinha a água. Molhadinha a água também, abençoada, né? Gente, ficamos por aqui e queria fazer uma saudação à nossa medianita. Nossa medianita Carla. Hoje a gente deixou ela ali sumida, né? Hoje ela não participou, né? Participou muito, né? Ela botou até o microfone ali, ó, pra participar, e a gente acabou no final nem falando. Ah, tava preparado, né, Eu vi Carla? agora aqui, que daqui não tava dando pra ver. Quando eu cheguei pra cá, assim que eu vi. Então, Carla, agora a sua bênção aí para todos nós. Deus abençoe o povo. Não vai dar pra puxar não, tá? Que Deus abençoe a vida de cada ouvinte nessa manhã, madrugada e tarde. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Amém. Carlinhos. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Tchau, Ficamos por paz. aqui. Voltamos depois com Judas, hein? Não vou esquecer de Judas, não. Vamos com Judas. Não Depois... é o Iscariote, não. Não. Tá? Depois, o próximo estudo é sobre Judas. E aí, pastor Douglas, eu estou ainda a pensar se a gente vai para o Apocalipse ou se a gente vai para Romanos. Vamos um passo de cada vez, né? Os dois livros são maravilhosos. Romanos, ele fala muito sobre a salvação, né? Então vamos voltar em Romanos? Vamos. Depois a gente vai para o Apocalipse, tá bom? Um abraço, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Gostaram? Dá um like aí pra Like, gente, compartilha. aí. Dá essa moral, né? Dá essa moral aqui pro canal aí e tal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.